Estou aqui com o vice-presidente do Internacional, José Olavo Bisol. Bisol, muito boa tarde. Vai sair agora de tarde a nossa entrevista. Obrigada, por estar aqui falando com a gente. Eu já vou começar te perguntando sobre o confronto de hoje. O Internacional enfrenta o Atlético Mineiro e o Inter precisa de uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Vocês estão preocupados com a situação do clube no Brasileirão? Boa tarde, Nani. Prazer falar contigo aí, com todos os ouvintes aí, quem está nos assistindo da Rádio Inferno. Preocupação, acho que ela é uma palavra que ela permeia sempre todos os processos do departamento de um futebol, não digo só do Internacional. A gente está sempre tentando entender o nosso ambiente, ter diagnósticos claros para poder atacar e o futebol já nos pregou situações delicadas quando a gente nem imaginava que pudesse acontecer. Então, não só esse momento, mas a gente também se preocupa como a gente vai agir, o nosso planejamento que a gente estabelece agora nessa parada, como que a gente vai fazer os enfrentamentos nas Copas, mas de tudo que a gente planejou, a gente entende que parcialmente quase todo o nosso planejamento ele foi executado. Se imaginar que a gente entrou no Gauchão, a gente conseguiu ser campeão no campeonato que com 12 rodadas, com um calendário extremamente apertado, fomos campeões invictos, nos propomos, após o Campeonato Gaúcho, a fazer 60 dias de enfrentamento intenso para que a gente pudesse chegar agora com chances, classificados, mas não se distanciando do Campeonato Brasileiro do pelotão de cima. E é exatamente isso hoje que a gente entende que é o nosso não cumprimento do que a gente planejou. E faz com que a gente agora tenha que ter toda a intensidade, toda a capacidade, toda a preocupação, toda a mobilização para que a gente faça um grande jogo hoje e muito além de nos restabelecer também no Campeonato Brasileiro, nos dá uma capacidade de, na parada, também nos remobilizar, nos reestruturar psicológica e fisicamente, e se preparar para os enfrentamentos, não se distanciando do pelotão de cima. Mas é importante dizer, sim, existe uma mobilização, existe uma preocupação, mas a gente também confia muito no elenco que temos. Se a gente pegar o exemplo, esse mesmo elenco, com algumas alterações, o ano passado, frente à enchente que a gente passou no Rio Grande do Sul, a gente teve uma reação tardia, que foi lá pela 22ª, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e no fim ainda foi citado aí como um possível campeão brasileiro, estava se disputando aí o Campeonato Brasileiro. É evidente que a gente não quer chegar na 22ª e 23ª rodada com essa preocupação. A gente quer verdadeiramente fazer subir, não se distanciar e dar capacidade de a gente competir até o final. E a gente já questionou o Roger, algumas vezes sobre isso, mas qual é o diagnóstico da direção com o fato da mobilização ela ser maior, dos jogadores? Acho que é meio inevitável as Copas serem prioridade, porque é questão de viver ou morrer na competição, e diferente do brasileiro. Qual foi o diagnóstico da direção do porquê, de repente, contra o Fluminense, o time foi tão abaixo assim, né? Olha, Nani, eu sempre... nessa linha de tentar ter diagnóstico claro para poder executar o planejamento, o futebol ele nunca tem uma razão, porque é uma série de fatores que geram o resultado, seja ele positivo ou negativo. Se a gente pegar, e aí eu não posso utilizar isso como desculpa, mas eu preciso também compreender o ambiente que a gente vive hoje, o contexto das coisas, para poder explicar o que a gente está vivendo hoje. Se tu me perguntares, tá certo ou não tá? Não, nós não gostamos do que a gente viu. Os atletas não gostaram. Agora, como buscar a recuperação disso e por que isso aconteceu, eu posso entender que o nosso calendário esse ano foi um calendário está sendo um calendário extremamente atípico, que isso vai trazer reflexo para o futebol, como uma construção do futebol brasileiro, vai ter que ser repensado isso. Pensar que a gente verdadeiramente esticou a corda no Campeonato Gaúcho porque era importante para nós. Pensar que nós caímos num grupo, considerado o grupo da morte, em que ao fim e ao cabo nós ficamos em primeiro lugar e fizemos enfrentamentos duríssimos para se reorganizar. Tudo isso reflete física, mentalmente. A gente tem que procurar melhorar isso sem nenhuma dúvida. É uma parte da medicina.
É uma parte de nosso departamento que nós temos isso. E isso a gente tem tentado buscar permanentemente. Claro que não só isso, mas a gente tem também um elenco que teve lesões e que isso acaba perdendo um pouco da nossa capacidade competitiva. Mas a gente acredita que fazendo um grande enfrentamento hoje, saindo com um saldo positivo aqui, vai nos dar capacidade, esse elenco, essa comissão técnica. E aqui é importante dizer que as nossas decisões, o nosso planejamento estão sendo extremamente consensuados com nossos executivos, com a comissão técnica, estabelecendo aquilo que é prioridade para nós. E a gente entende sim que a gente vai voltar aí com toda a capacidade de fazer enfrentamento aí em todos os campeonatos. Em relação aos outros campeonatos, então, né? O que achou de enfrentar Flamengo, principalmente, e também o Fluminense, né? Dois confrontos muito difíceis, né? O Inter não costuma ter muita sorte, assim, nos sorteios, mas às vezes é bom também, né? Não tem como a gente escolher, né? A gente sabe que são enfrentamentos duríssimos, com clubes com orçamentos, principalmente falando do Flamengo, um orçamento enorme, com uma folha salarial enorme, com grandes jogadores. Mas a gente confia muito nos nossos atletas, naquilo que a gente vem construindo. Já fizemos grandes enfrentamentos, inclusive já fizemos um enfrentamento com o Flamengo lá e acho que a gente fizemos um grande jogo lá, poderíamos até sair com a vitória. E a gente vai fazer toda a mobilização possível para a recuperação e fazer aquilo que nós já fizemos. E é importante dizer também que nesse azar aí, que talvez possa ser encarado dessa forma, a gente não está escolhendo adversário, mas em 2023 também era outro contexto, era outra estrutura de time, era outra comissão, mas também pegamos o River, que era considerado o bicho-papão, enfim, e verdadeiramente foram dois confrontos duríssimos. E acabou ali naquele momento a gente conseguindo sobressair, gerou um sentimento de mais casca, de mais união. Isso tudo também, se a gente souber encarar isso aí e a gente passar, que é a confiança que a gente tem, isso gera um reflexo gigante aqui para dentro do nosso grupo. E aí agora vamos passar um pouquinho mais para a questão de elenco, né? Janela chegando, mas antes disso eu queria falar contigo sobre a questão do Enner Valencia. O Inter chegou a conversar com a comissão, né, do Equador, como se deu todo esse processo? Estava dentro do planejamento do Inter também, daqui a pouco ele jogar os 25 minutos que ele jogou, né? Mesmo que o Inter tenha emitido aquela nota, por ter sido pouco tempo, só na segunda etapa, isso entra no planejamento do Inter. E como está o Enner Valencia para jogar hoje? Sim, o Inter teve nosso departamento médico, nossa diretoria teve toda a comunicação necessária, com os protocolos necessários, médicos, com a seleção equatoriana, né, com a federação equatoriana, e colocamos o diagnóstico que estava posto para nós, considerando todo o trabalho que estava sendo feito aqui. Ao jogar lá, a gente imagina... E o que está posto é que ele tinha capacidade de fazer enfrentamento daquela forma. O atleta está integrado aqui conosco, já chegou e está à disposição da comissão técnica aí para jogar. Mas ele poderia jogar o jogo todo? Eu não tenho essa avaliação porque ele chegou de madrugada e eu não sei ainda se ele passou por alguma avaliação, já deve ter passado por alguma avaliação e até onde eu sei ele está à disposição, não sei em que nível ele está. Perfeito. Em relação à janela agora, né, Bisol? Vamos às chegadas. Pode falar um pouquinho sobre as principais posições que o Inter busca? Porque assim, o Fernando se lesionou. Acredito que é um consenso de que precisa de uma reposição para o Fernando. Ou existe, de repente, a possibilidade de alguém dentro do elenco fazer essa posição, daqui a pouco o Thiago Maia, que já fez, né, a camisa 5, e depois, e aí acabar trazendo um outro volante, né, um camisa 8, enfim. Como que está em relação ao Fernando, né? Como que a direção viu isso? Porque não estava nos planos, né? Jogador importante para nós, que faz a diferença, né, dá uma sustentação no time, como geral, além de ser um baita cidadão, um baita liderança também. A gente tem isso no nosso imaginário de buscar a solução para essa ausência dele. Eu não sei, eu te diria assim, nesse momento, nós não estamos colocando assim publicamente posições em que a gente pretende alterar no elenco. Por que isso? Porque estrategicamente a gente se coloca no mercado como alguém que está prospectando. No momento que a gente já diz quais são as posições que a gente quer, embora por vezes sejam muito claras para vocês, isso também gera uma expectativa no torcedor, gera uma expectativa no mercado e isso pode acabar atrapalhando nas relações negociais. Mas o fato é que a gente vai utilizar essa janela para
com eficiência, da mesma forma que a gente tem falado antes, no início do campeonato, buscar que a gente chegue após essa parada mais qualificado, com mais capacidade competitiva. Mas é importante dizer para o torcedor que acompanha as coisas do Internacional que nós temos um orçamento, uma responsabilidade aprovado, né, encaminhado pelo Conselho de Gestão, aprovado pelo Conselho Deliberativo, que nos coloca em posições tanto do ponto de vista de investimento como do ponto de vista também de vendas. Então é uma janela longa que vai ter muita especulação, mas cabe a nós aqui ter resiliência, capacidade de ter eficiência, utilizar o máximo dos nossos profissionais, que a gente acredita muito, e sair dessa janela aqui com mais força e mais intensidade para fazer frente a todos os campeonatos. Então o torcedor, apesar de não poder criar uma expectativa daqui a pouco, né, de um grande reforço, um grande nome, como por exemplo Borré, Ener Valencia foram, o próprio Fernando, né, apesar de estar num momento diferente da vida, também era um grande reforço, pode esperar um jogador a nível de titularidade, que vai chegar e a gente não vai ter dúvidas, o torcedor não vai ter dúvidas de que aquele jogador ele vai ser o titular do time? Ou tu acredita mais em reforços de disputa de titularidade? Depende como o mercado vai se apresentar para nós, né? Eu tenho dito que, além de todo o calendário desse momento que o futebol brasileiro vive, também vem junto essa bolha financeira que a gente não sabe onde vai parar isso. Então, como vai se desenhar, porque é uma janela muito longa, talvez a gente possa entender que a prospecção, essa análise do mercado seja algo que vai acontecer mais tardiamente para aguardar as movimentações das peças. Ou não, ou pode se apresentar desde o início situações importantes. O fato é que o que está na pauta nossa é sim a nossa limitação de investimento e o que a gente coloca como meta, embora seja metas difíceis, mas a gente acha que executáveis, é fazer com que toda a nossa estrutura trabalhe para cumprimento da meta orçamentária, mas também tragam, se eventualmente a gente contratar, com eficiência para cumprir as necessidades do plantel. O Irala já foi quase reforço do Inter no começo do ano, ainda existem conversas, voltaram essas conversas? Verdadeiramente ele teve na pauta na última janela, neste momento não tem absolutamente nada, embora o nosso departamento CAPA lá tem uma série de nomes, de análises que estão sendo feitos e vão trazer para nós aí no momento que a gente encerrar. O foco hoje é esse jogo importante, a gente pensar que todos esses atletas que estão aqui hoje estão se doando, estão se entregando, estão entendendo a importância desse jogo aqui. A gente espera, sim, fazer um grande jogo hoje para já demonstrar a nossa recuperação e, de certo modo, mostrar aí que a gente está executando aquilo que a gente estabeleceu como planejamento. Em relação a uma possibilidade do Tyson retornar, né, que é uma questão acho que muito mais do torcedor, assim, e um desejo dele, é claro, zero chances. Não é isso que eu tenho dito. Primeiro dizer que no departamento de futebol não chegou absolutamente nada de formalidades com relação ao Tyson. O que chegou para mim foi através de redes sociais. E dizer com toda a franqueza que temos o maior respeito pelo atleta, é ídolo do clube, já se entregou muito, um grande atleta, cidadão, enfim, mas a gente não descarta absolutamente ninguém. Eu acho até, de certo modo, um desrespeito falar em nomes e descartar, porque todo mundo tem o seu trabalho, a sua capacidade produtiva, enfim, e as estratégias estão sendo postas dentro do departamento, daqui a pouco numa situação ou outra pode se encaixar. Mas o que eu posso dizer hoje para o torcedor é que, além desse respeito que temos pelo atleta, não tem absolutamente nada de tratativas no departamento. E em relação às saídas, né? O Inter tem um orçamento a se cumprir, precisa vender atletas, mas tem atletas que talvez não se ache uma reposição no nível do jogador, né? Eu vou trazer dois, assim, que eu acho que são os que podem vir a receber propostas, ainda não chegaram propostas, certo? Não chegaram propostas. Perfeito. Mas Vitão e Wesley, né? A gente sabe que estão no radar, né, de clubes que têm de repente esse aporte financeiro para fazer uma proposta. E aí,
como que segura? Tem como segurar? Se chegar uma proposta pelo Vitão, é muito difícil? Depende. Depende por uma série de situações, porque, veja bem, a gente está falando de família, está falando de sentimento, está falando de empresário, está falando de valores, está falando de uma série de coisas. E isso, se chegar, que não chegou absolutamente nada, é um contexto de coisas que precisam ser analisadas. Agora, é fato que a gente precisa cumprir o orçamento, sim, mas também podemos cumprir o orçamento daqui a pouco com outras alternativas. Também há possibilidade disso. Eu, né, na condição aqui de representante do departamento de futebol, evidentemente não gostaria de perder ninguém, porque de fato são grandes jogadores, importantes atletas, mas também é do futebol, faz parte do futebol. E o que a gente deixa muito claro, e foi o que a gente disse, né, lá no início do nosso ano, é de que a manutenção do elenco ela é importante para nós, e acho que a gente cumpriu isso. Não muda o que a gente falou antes, mas se eventualmente a gente tiver que fazer alguma venda, a ideia nossa é que a gente faça a reposição à altura. É difícil a gente imaginar, né? Vamos fazer a altura, mas o futebol também nos coloca em várias situações que a gente não imaginava que pudesse acontecer. Perdemos um jogador, entrou outro, deu resultado. Enfim, poderia dar vários exemplos, inclusive, tá? de reposição de atletas que a gente não imaginava que poderia chegar e dar conta, e acontece, é do mundo do futebol. O que nos cabe enquanto planejamento e estrutura de um departamento de futebol é ter eficiência. E esse é o ponto cirúrgico, porque eventualmente numa perda dessa a gente precisa ter a altura, porque realmente é uma posição sensível e atletas que fazem a diferença. Uma última só, então, para a gente encerrar. Então, daqui a pouco, tem a possível venda do Johnny, né, que chega no Inter, um bom valor. O Gustavo Prado está sendo, né, também observado. Daqui a pouco, jogadores assim, né, que vão render um dinheiro para o Inter e que não são jogadores hoje, por mais que o Gustavo Prado esteja muito bem, né, ele não é um titular absoluto da equipe, assim como o Vitão e o Wesley. Vendas desse tipo, elas podem segurar daqui a pouco esses jogadores já mais afirmados, pelo menos até o final do ano? Pode acontecer, porque se for ver assim, o mercado, ele, como eu disse, ele é incontrolável do ponto de vista da oferta e da demanda e daquilo que os clubes encaram os atletas como uma necessidade para o seu clube. Basta ver que o ano passado, no final do ano, a gente acabou vendendo o Gabriel Carvalho, que era um jogador que já estava se afirmando no elenco, mas ainda não era um titular absoluto naquela temporada, mas acabou tendo uma atratividade por uma série de valores que ele tem. E isso pode acontecer também com outros ativos nossos. Nós temos esses ativos que tu mencionaste aí, mas tem outros ativos também que pode ser atrativo. Então a ideia nossa é que a gente também encare esse momento, Nani, sem que isso possa gerar uma repercussão de desfazimento de elenco, desmantelamento, como em determinado momento a gente está trabalhando de forma muito séria, dura, entendendo tudo a repercussão, tudo entendendo das importâncias das Copas, entendendo o Campeonato Brasileiro, mas que a gente passe esse momento aqui com a melhor estratégia a ser executada. Perfeito, muito obrigada. Bisol, bom jogo hoje. Valeu, Nani, obrigado, bom trabalho para vocês aí, que dê tudo certo, e a nossa torcida colorada aí pode ter certeza que não vai faltar empenho, dedicação para a gente fazer um grande jogo, se Deus quiser sair com resultado positivo para a gente pegar essas férias agora com uma projeção muito melhor. Perfeito, valeu. Esse foi o vice-presidente José Olavo Bisol. Não esquece de deixar o like aí e se inscrever aqui no canal da Rádio Inferno. Valeu, gente. Até o jogo, 17h30 a gente entra ao vivo.